E aí, meu povo, tudo certo? As respostas das perguntas que vocês estavam procurando dificilmente está aqui. Hoje foi difícil selecionar aqui as perguntas de vocês, tem muita coisa que eu já falei em outros vídeos ou que está muito parecido, então vamos lá. Muito obrigado para todo mundo que mandou lá no Instagram ontem, entre quinta e sexta-feira, as perguntas de uma foto com Fred Caldeira. Vou falar sobre o encontro com o Frederiquinho aqui com vocês. Tem muita pergunta aleatória e eu acho que eu começo com uma bem aleatória do Daniel SCZ underlines. Qual é a sua palavra preferida em catalão e em português? Ler também é cultura. A minha palavra preferida em catalão, essa é muito fácil, sempre foi maduxa, que é morango. Morango, que aliás é uma palavra que, se alguém puder explicar aqui nos comentários, ela é diferente em quase todas as línguas, né? Em português é morango, em inglês é strawberry, em catalão maduxa, em espanhol fresa, em italiano fragola, agora eu não me lembro de francês, fraise, ainda mais ou menos como fresa, mas é muito diferente em vários idiomas, então não faço a menor ideia por quê, mas eu gosto muito de maduxa sempre. E em português, eu não sei porquê, dificilmente alguém vai saber explicar qual que é a sua palavra favorita e porquê. Eu sempre gostei de relâmpago. Raio não. Trovão também não me diz nada, mas relâmpago é uma palavra que eu gosto. Um dia talvez eu tatue. Relâmpago. Isaac, underline J. O que achas de casais que não gostam que o parceiro tenha amigos? Acho errado. Acho uma relação tóxica, acho uma relação sem confiança. Uma relação possessiva também, só pode ser amigo daquela pessoa do casal. Então, se você, Isaac, está preso numa relação que você não pode ter amigos, sua relação pode melhorar bastante. Não é bom isso daí, não. É nada saudável. É muito saudável que os dois tenham amigos em comum e não em comum também, que você exerça a sua individualidade e que depois tenha um casal. Bastante básico. Visalomenov. MB, o que tem achado da popularização da F1 entre os jovens? Você curte? Tá popularizando entre os jovens, é? Os jovens estão assim hoje em dia? Eu tava achando que os jovens de hoje em dia não faziam nada. Não faziam nada de nada. Para mim, o jovem é um pessoal que mora na internet e só. Nem sei o que os jovens andam fazendo. Mas eles estão abrindo a cabeça deles e comendo doce de leite depois. Sorvete de doce de leite, inclusive. Tá tudo certo. Mais uma aleatória aqui, eu juro pra vocês que eu vou falar de futebol daqui a pouco, tá? Mas é porque eu acho que eu tava no mood de sexta-feira, data FIFA, falar um pouco mais de aleatoriedade. O perfil desativado 123. Como pegar mulher mesmo sendo feio e sem papo? Não sei. Não posso dizer. Não sei como é. Porque não pego gente. Feio sem papo, aí acabaram suas possibilidades, tá? Perfil desativado. Até bom que você já desativou o perfil também, porque ser feio não é o problema. Ser feio e sem papo, aí realmente não te sobrou quase nada. Não te sobrou quase nada, a não ser encontrar alguém desesperado querendo qualquer coisa. Agora sim, futebol. G. Mourão, o Betis no Brasileirão disputaria o quê? Eu acho que disputaria para ficar no G4, se está disputando para ficar no G4 na Espanha, disputaria para ficar no G4 no Campeonato Brasileiro e, eventualmente, pela regularidade de estilo de jogo e tal, poderia disputar título. Um ano que Flamengo e Palmeiras não tivessem tão bem, poderia disputar o título brasileiro. Eu também acho que times como Flamengo e Palmeiras disputariam o G4 na Espanha, tá? Eu acho que estariam atrás de Barcelona, Real Madrid, um pouco atrás do Atlético de Madrid em quase todos os anos, mas disputariam o G4 na Espanha. E, coerentemente, se eles disputarem um G4, o Betis ali no G4, brigando por G4 essa temporada, eu também acho que o Betis disputaria G4 e disputaria eventualmente com Palmeiras e Flamengo o título brasileiro. Por história, por ter um técnico já há bastante tempo, uma forma de jogar, pelos jogadores que tem, por isso daí. Pietro RP0320. Acha que o Mirassol vai se manter ano que vem no mesmo patamar? Não acho. Não acho mesmo, e vai me surpreender muito, como já está surpreendendo esse ano. E não acho porque é uma exceção, normalmente time de pequeno investimento, de pouca torcida, de pouca capacidade de atrair jogadores. Dificilmente esse time faz um ano bom, quanto mais dois, então diminuem as probabilidades. No ano que vem vai ter um calendário mais inflado, né, por conta da participação em Copa do Brasil, em Libertadores e tal, então
vai precisar de mais elenco, de mais plantel. Então não acho que consiga repetir 2 anos consecutivos com muito mais jogos. O Mirassol não tem 50 jogos esse ano, tem times como São Paulo que podem passar de 80 jogos. Faz muita diferença você jogar 20 vezes menos do que os seus concorrentes. O Mirassol e o Cruzeiro também, tá? Estão podendo jogar quase todas as rodadas do Campeonato Brasileiro repetindo escalação, repetindo o time, com poucos lesionados, então isso mantém muito a unidade do time titular. No ano que vem, com mais jogos para fazer, tendência é que não mantenha a mesma pegada. Me surpreenderia demais. Muito mais do que esse ano, se repetir um segundo ano assim. Alberto José Ukesunga. Como funciona a cotação dos valores do Transfer Market? Por que o Harry Kane merecia ter um valor mais alto? Primeiro que é colaborativo o Transfer Market, então não é uma ciência exata ou um seleto grupo de analistas que vai lá e coloca o valor de transferências. Embora seja muito utilizado no mercado real mesmo, como cotação dos jogadores, aqueles valores que estão por ali, o Harry Kane não tem um valor de mercado alto pela idade. Um jogador de 32 anos dificilmente é vendido, até acho que isso vai mudar agora com o tempo, porque a gente está vendo que os caras com 32 continuam rendendo até 33, 34, 35 e por aí vai. Mas um jogador de 32 vai te dar retorno por pouco tempo, por isso ele não tem um valor de mercado tão alto como um de 20. Né, que é um cara que pode dar retorno ainda por 10, 15 anos. O de 32 ele vai dar retorno por pouco tempo, ele não vai ter um poder de ser vendido. Você compra um cara de 20, ele te dá retorno por 4 anos, depois você pode vender ele e recuperar parte do investimento. O cara de 32, se você compra, se ele te der retorno por 3 anos, dificilmente você vai conseguir vender um cara de 35. Então é por aí que vai... Por que jogadores mais velhos têm valores de mercado abaixo dos jogadores mais jovens? E ali é colaborativo. As pessoas, eu não sei se é qualquer um, mas assim, tem gente que trabalha no Transfer Market, de forma gratuita, se não estou enganado, como colaborador mesmo, e que ajuda a fazer a avaliação dos jogadores e que qualquer um pode ir lá e questionar e o Transfer Market rever aquilo ali. João Luca Araújo. Marcelindo, você acredita que o Cruzeiro pode chegar forte nas disputas de títulos ano que vem? Eu acho que pode. Cruzeiro tem alguma coisa parecida com a do Botafogo, que é alguém foi lá e colocou muito dinheiro, fez muitas contratações e o time deu certo. Tem uma diferença muito grande para o Botafogo, que é o John Textor quer, depois de ter tido retorno técnico, tirar os jogadores do Botafogo, conseguir também um retorno financeiro e depois repetir o método, contratar de novo para o Botafogo, para de novo ter sucesso e de novo vender os caras. Cruzeiro tem um dono apaixonado, o Pedro Lourenço, que acha que o objetivo dele é só deixar o Cruzeiro muito forte. Então acho que a tendência, como a gente ainda não tem o fair play implementado no Brasil, é que ele contrate mais jogadores, que ele mantenha a base e que tente aprimorar a base que o Cruzeiro já conseguiu esse ano. E aprimorar o que é? Conseguir fazer um time também propositivo. O Cruzeiro reage muito bem, é um time bom de contra-ataques, é um time que se defende muito bem, mas é um time que quando tem que propor jogo, quando tem que entrar em defesas fechadas, tem muita dificuldade. Tem que melhorar isso, tem que melhorar o time quando está atacando e não quando está contra-atacando ou correndo com o vento na cara. Então eu acho que tem sim condições, se mantiver o Leonardo Jardim, muito mais, porque o Cruzeiro hoje é Leonardo Jardim. É ele que muda o patamar do time, é ele que muda a forma de jogar, é ele que melhora os jogadores. Então mudando o técnico, eu acho que é um reset e começa de novo. Tem que ver o próximo técnico o que ele conseguiria fazer. Não é um clube ainda estruturado, como é, por exemplo, o Palmeiras, que a gente já sabe, embora seja o Palmeiras também o Abel, mas a gente já sabe o que o Palmeiras quer. O Flamengo, a capacidade econômica que tem, embora troque muito de técnicos, o Flamengo também tem uma capacidade que os jogadores possam desempenhar mesmo sem um grande treinador, ou enfim, quando tem um técnico que não precisa dar tanta cara para o time e para o clube. O Cruzeiro, o técnico teve que dar cara para o time e para o clube. Então, é ainda muito... Não é muita terra firme o Cruzeiro, né? Depende muito de um profissional específico como é o Leonardo Jardim esse ano. Tem que plantar mais, tem que fixar mais raízes o Cruzeiro, como um clube que está sempre brigando, para a gente imaginar que mesmo sem a cara do Leonardo Jardim, que esse clube vai continuar brigando. Road Big Dream. O que achou do julgamento do Bruno Henrique? Então, tem muita gente falando aqui que é um absurdo o que fez o STJD e tal. O que o STJD fez não é exatamente um absurdo, embora eu acho que seja injusto.
O Bruno Henrique ele não tem a suspensão de dias como tiveram outros jogadores que, né, que foram condenados na operação penalidade máxima, o Bauerman e outros, o Nino Paraíba e outros jogadores, porque aqueles jogadores foram procurados por uma quadrilha que combinou com eles cartões amarelos e tal, e a partir daí eles tiveram lucro financeiro. O Bruno Henrique não foi procurado por uma quadrilha, ele não foi aliciado por ninguém, o irmão dele perguntou quando ele tomaria o cartão amarelo, e ele perguntou quando o Flamengo orientou ele a tomar o cartão amarelo, e ele disse contra o Santos. Então foi uma orientação do Flamengo que ele queimasse o segundo cartão dele contra o Santos, para que não jogasse a outra partida, e ele avisou isso ao irmão. Não era um esquema, não era uma quadrilha procurando, era o irmão fazendo uma consulta de quando ele tomaria o cartão amarelo. Analisou-se, então assim, só isso é a diferença do caso do Bruno Henrique para os outros casos, né? Ele não foi procurado por gente que queria que ele de fato tomasse um cartão em um jogo específico para lucro econômico em casas de apostas. O irmão perguntou quando o Flamengo orientou ele a tomar cartão amarelo por uma questão esportiva do Flamengo com o Bruno Henrique, e a partir daí o irmão poderia fazer apostas e ganhar dinheiro em torno disso. Existe uma diferença grande, eu acho, que entre o caso do Bruno Henrique e os outros casos. E depois disso, os advogados do Flamengo foram habilidosos lá no STJD de falar que não, o que o Bruno Henrique fez não alterou o resultado da partida. O jogo estava 2-1 e terminou 2-1. Então o cartão amarelo do Bruno Henrique não mudou nada, ele não pode ser julgado, ele nem foi julgado por alterar o resultado do jogo com o cartão amarelo que ele tomou. Então, isso é o que determina ele ter sido condenado em um artigo que só tinha o pagamento de 100 mil de multa. Eu só acho que isso aqui é incorreto, esse julgamento foi incorreto, porque todo mundo sabe que o que o Bruno Henrique fez foi tomar um cartão amarelo, e esse cartão amarelo que ele tomou por uma informação que ele deu ao seu irmão gerou potencial ganho econômico para um apostador. Então o que o Bruno Henrique fez é ilegal, é antiético, e eu acho que merece mais que uma punição de 100 mil reais, porque para um jogador de futebol do Flamengo, como é o Bruno Henrique, é um valor irrelevante. Eu acho que a justiça foi injusta. Então acho que assim, o que ele fez merecia uma punição para mim superior a 12 jogos. Ele não foi aliciado, ele não participou de um esquema, mas ele tomou um cartão amarelo que ajudou alguém a ganhar dinheiro com aquele cartão, aquela pessoa sabia que ele ia ganhar. Ele tomou um cartão proposital também. O proposital não foi por conta das apostas, foi porque o Flamengo tinha pedido, mas ele tomou um cartão proposital. Então, eu acho que a punição é injusta. A punição ao Bruno Henrique eu acho que deveria ser maior, ele deveria ter pegado dias ou mais jogos do que os 12 que ele pegou. Então, eu acho que não se fez justiça. E eu acho que os auditores do STJD ficam mais preocupados com o juridiquês e que este artigo sim, aquele não, e esquecem o futebolês. E futebolisticamente o que o Bruno Henrique fez é incorreto, é antiético, é ilegal, e eu acho que merece uma punição esportiva. Isso me incomoda, por exemplo, que às vezes eu acho que árbitro entende de arbitragem, não entende de futebol. Nesse caso aqui, eu acho que os auditores, 6 dos 9, né, foram 6 votos a favor da desqualificação de 2 artigos de punição esportiva contra 3. Eu acho que os auditores aqui pensaram muito mais na lei do que no esporte. E eu acho que eles estão lá para julgar uma coisa esportiva também. Então, acho que o STJD foi muito mal no julgamento do Bruno Henrique. PV Borges, Z. Fala do Diniz no Vascão. Tamo junto, Marcelinho. Cara, eu acho que o Diniz no Vasco mostra muito bem as últimas semanas o que é, para mim, o Fernando Diniz, que é um técnico inconstante. Quando as coisas vão bem, elas vão muito bem. O Vasco passou aí 2 meses, entre agosto e outubro, jogando muito bem mesmo, conseguiu 6 vitórias em 7 jogos, se eu não estou enganado, chegou a passar 4 jogos sem tomar gols, que para um time do Fernando Diniz é muita coisa, as defesas dos times do Fernando Diniz normalmente são muito ruins, e depois perde 3 jogos consecutivos, tomou 8 gols, né? Tomou 3 do São Paulo, aí depois tomou 2 no meio de semana e voltou a tomar 3 do Juventude. Depois do São Paulo, não lembro contra quem foi que o Vasco perdeu tomando 2 gols, mas depois tomou 3 do Juventude. De novo a defesa toma muitos gols, de novo erros de saída de bola, por exemplo. Enfim, eu acho que os times do Fernando Diniz precisam ser mais equilibrados. Se quando tudo der certo for muito bom, ótimo, mas quando as coisas não dão certo, quando o time tem uma baixa, quando o time não consegue desempenhar como o técnico quer e tal, ele não pode ter uma queda tão grande.
E a gente viu isso antes, né? Que o Fluminense dele tinha batido o campeão da Libertadores, o do ano anterior já tinha ido bem se classificado para a Libertadores, aí depois para de dar errado completamente, nada mais dá certo. O Fluminense estava para cair com o Fernando Diniz, e eu acho que cairia com o Fernando Diniz. Aí ele vai pro Cruzeiro e nada dá certo no Cruzeiro, ele vai pro Vasco, as coisas começam a ir bem, depois elas vão muito mal. Acho que ele precisa ter um colchão de segurança para quando cair não ser uma queda tão brusca. Eu acho que o Vasco precisa, e acho que a carreira do Fernando Diniz precisa, de estabilidade. É muito altos e baixos dentro do próprio trabalho. O próprio trabalho no Fluminense teve altos e baixos, o trabalho no Vasco tem altos e baixos, o trabalho no Cruzeiro na seleção só teve baixos, mas eu acho que precisa melhorar a defesa, o sistema defensivo, entender as características dos jogadores também, porque nem sempre é possível fazer tudo o que ele quer e tudo que ele entende que seja o melhor no futebol. Tem vezes que os jogadores que ele tem à disposição não vão conseguir fazer. Então, o Vasco e o Fernando Diniz precisam de mais estabilidade. E eu acho que o time ficou muito instável num momento muito importante da temporada. Vamos ver se, agora separada para a data FIFA, 10 dias sem jogos, se o Vasco volta a jogar bem, porque tem que acelerar agora pensando na Copa do Brasil. Acho que vaga para a Libertadores ainda pode ser, dependendo, assim, 9 times podem ir para a Libertadores, né? Se o Galo ganhar a Sul-Americana, abre mais uma vaga, e dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil, pode abrir mais uma vaga, mais a vaga que vai abrir por Palmeiras e Flamengo estarem na final da Libertadores. É muita vaga, então pode ser que vá para a Libertadores. Mas eu acho que era um time que estava acelerando bem, pensando em título de Copa do Brasil. O Vasco estava jogando muito bem, Vasco e Cruzeiro, dos semifinalistas, eram os que melhores jogavam. E o time teve uma semana aí horrorosa, e vamos ver qual que vai ser a dinâmica pós essa semana horrorosa. Mas o Fernando Diniz, e a gente já tinha visto essa instabilidade no mesmo trabalho no São Paulo também, né? Enfim, onde a gente for buscar, a gente vai ver que é um técnico que pode ganhar 5 jogos consecutivos e perder 5 jogos consecutivos tomando muitos gols. Isso não é correto. Acho que ele tem que entender o que está acontecendo, o que acontece na carreira dele para essa oscilação tão grande. O Matias do Prado pergunta: o seu dia a dia é mais corrido aqui no Brasil ou como correspondente? Aqui no Brasil, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Porque aqui todo dia eu preciso ver muito jogo, ver não só jogo, mas notícia, né? Notícia do caso do Bruno Henrique, notícia de não sei o que, tá? Para comentar notícias também, comentar desdobramentos, não simplesmente ver jogo de futebol e analisar jogo. Do futebol brasileiro, do futebol internacional, continuo acompanhando as ligas europeias, da Libertadores e por aí vai. Então, tem que assistir muito mais, embora eu já assistisse bastante futebol europeu, agora também assisto muito mais futebol brasileiro. Tem programa todo dia aqui, eu não participava de programa todo dia como correspondente. E em dia de Liga dos Campeões, que é muito puxado para correspondente, porque chega muito cedo no estádio, sai muito tarde do estádio, como comentarista também é. Tem dia que eu chego na TV antes das 10 da manhã e saio depois das 8 da noite, assim. Então, também é muito puxado em dia de Liga dos Campeões, e igualmente era como correspondente. É bem mais puxado por aqui, bem mais. E fora que participar de um programa como De Placa, que você está o tempo inteiro no ar por 2 horas, 10h30 a meio-dia, mas a gente sempre passa do horário de meio-dia, exige muito. Então, assim, exige carisma, energia, atenção e tal. Eu saio exausto do programa, o que dá uma pesada no resto do meu dia. Pedro Sastre: qual a sua divisão de treino entre corrida, barra aeróbico e musculação? Cara, como aqui eu não tô tendo muita rotina, cada dia aqui tá sendo muito diferente, assim, de dia de trabalhar até 1 da manhã e no outro dia tá 9h30 na TV para fazer de placa e tal, aí eu não consigo treinar de manhã. Eu não consegui nem me matricular em São Paulo ainda, porque as academias aqui, por onde eu tô morando, são caríssimas, assim. Então, tô fazendo academia de prédio ou, sei lá, correndo na rua. Tô fazendo o que dá. O que eu sempre falo com vocês, né? Faça o que dá, no tempo que dá, mas não deixe de fazer. Então, quando dá para ir correr meia hora no parque e depois fazer musculação, eu faço, embora eu até prefira musculação depois corrida, mas eu dou uma corridinha e depois eu faço musculação, eu faço 1h10 de musculação, 1h20. O ideal que eu mais gosto é 3 dias de musculação com alguma coisa de cardio depois, uns 15 minutos de cardio, e no 4º dia, cardio. Em Barcelona, por exemplo, era assim, para dar uma descansada. E no final de semana tentar uma coisa mais lúdica. Eu jogava pádel, quem gosta de jogar bola, beach tênis, tentar fazer alguma coisa que é uma atividade física, mas que não é um treino maçante ali. Mas aqui eu tô fazendo o que dá para fazer. Assim, o que eu consigo, o que dá tempo, o que dá clima também. Pô, tá chovendo, não dá para correr. Tá muito calor, também não dá para correr. Tem essas variações aqui também que atrapalham muito. Então tô fazendo o que dá.
para me manter física e mentalmente bem, né? Porque para mim afeta muito também mentalmente no fazer exercício. Adriane Benezer. Você tem alguma religião ou filosofia? Eu não tenho religião e a minha filosofia é tentar ser feliz. A vida só serve pra gente ser feliz, para nada mais do que isso. E ser feliz eu acho que passa muito por fazer bem às pessoas, né? Assim, por não fazer nada que vá prejudicar alguém, simplesmente não fazer com uma pessoa que você não gostaria que fizesse com você. Não porque depois vai ter um castigo divino, um karma, alguma coisa que vai te acompanhar. Porque é certo ou errado. É uma questão ética. Acho que a minha filosofia é uma filosofia mais ética, assim, fazer o que é certo de fazer, buscar a minha felicidade e não fazer mal para as pessoas. Acho que se todo mundo fizesse isso já estava bom, assim. Antes de fazer alguma coisa, pensar se vai prejudicar uma pessoa ou não, antes de falar alguma coisa, desejar alguma coisa para alguém. E tentar ser feliz. Tentar ser feliz, tentar transmitir alegria para as pessoas, eu acho que é o que é a minha filosofia. Rafael P. Fernandes. O Lyon é um bom destino para o Endrick? Eu acho que pode ser um bom destino porque é um clube importante, que esse ano está fazendo uma boa campanha, está ali naquele bolo grande que tem o campeonato francês até aqui, está disputando a Europa League, principalmente porque é um time que não tem um centroavante claramente à frente dos outros, né? O Lyon tem uma média de 1,5 gols marcados até aqui, se eu não estou enganado, são 23 gols em 17 jogos, é uma média baixa de gols, ou seja, precisa de um centroavante. É um bom destino porque o técnico quer, Paulo Fonseca é o técnico do Lyon e ele quer o Endrick. Outra coisa é, o Lyon podia jogar no Milan, mas e se o técnico não quer? O Lyon podia jogar não sei aonde, pô, e se o técnico não quer? O certo é que eu acho que é certo, assim, o que me parece correto é que ele quer sair do Real Madrid, eu acho que tá certo. Se ele não vai jogar no Real Madrid essa temporada, você vai jogar muito pouquinho, tem mesmo é que sair e jogar. Eu não acho certo ele voltar para o Brasil, porque se ele volta emprestado para o Brasil, para ele mostrar serviço, para voltar depois e convencer o Xabi Alonso, o próximo técnico do Real Madrid, que ele merece estar lá no grupo, eu acho que fica uma viagem de volta muito longa para ele fazer. Eu acho que ele precisa se adaptar ao futebol europeu, então acho que é bom ele continuar na Europa também. E é bom ele ir para um clube que ele vai jogar. Então, por vários motivos, ir para o Lyon é bom. Pensando de uma forma hipotética, eu acho que se ele ficasse no futebol espanhol, se ele pudesse jogar num time que joga com 2 atacantes, eu já falei alguma vez do Villarreal, eu acho que seria uma boa também. Mas quem disse que o técnico do Villarreal que é, né? É o Marcelino, né? Garcia, o técnico do Villarreal. Se eu não estou enganado, é o Marcelino. Então, acho que o bom destino é o destino que o técnico vai colocar ele para jogar, uma liga competitiva, um time competitivo, um time importante, e ele poder jogar por 6 meses, mostrar trabalho e voltar para o Real Madrid e, quem sabe, beliscar alguma coisa na seleção. Para mim, esse é o caminho. Caio T. Veneno. Qual o time mais surpreendente da temporada europeia até o momento? É o Bayern de Munique, né? Acho que o Bayern surpreende, embora tenha empatado com o Union Berlin, pela forma que está jogando, a quantidade de gols que está fazendo. Contra o Union Berlin tomou 2 gols, mas tem uma média ainda inferior a 1 gol por jogo. A rotação que tem dos jogadores nas posições também, com Harry Kane voltando para buscar bola entre zagueiros, com Pavlovic e Kimmich ajudando muito a armar o time, e Gnabry entrando na posição de centroavante, como o Luiz Dias puxa por dentro e outro jogador vai pelo lado. É um time que está numa rotação muito alta. Me surpreende, porque na temporada passada me parecia um time mais conservador de fazer um arroz com feijão do jogo de posição, né? Jogar com 2 pontas, 3 jogadores no meio, um centroavante. Esses 3 do meio, o Musiala já se juntava muito a Harry Kane para fazer quase com 4-2-4, mas não era um time de muita invenção. Esse time dessa temporada atual está bem mais inventivo do que da temporada passada. E isso me surpreende muito. De resto, que o Arsenal se defenda muito bem não me surpreende, que seja competitivo. Que o Manchester City esteja melhorando em relação à temporada passada também não. Que o Liverpool tenha esses altos e baixos, isso sim me surpreende, porque eu achava que seria mais próximo ao time sólido da primeira parte da temporada passada. O Barcelona com os problemas de defesa não. Que o Real Madrid demore um tempinho pelos jogadores que tem a se encaixar totalmente no esquema do Xabi Alonso também não surpreende tanto. Paris Saint-Germain continua competitivo. A Inter de Milão sofre um pouquinho sem o Inzaghi, embora o Chievo esteja tentando manter boa parte. O Napoli não mantém exatamente a mesma pegada, também não me surpreende.
Que o Mourinho não arrume o Benfica também não me surpreende. Então, não tem muitas surpresas, a não ser que o Bayern de Munique esteja jogando num nível mais alto do que eu pensava. De resto, não me surpreende tanto, não. Nardsgui, recomenda calistenia? Recomendo. Eu nunca fiz treinos específicos de calistenia e tal, um outro exercício de academia assim, barra, algum tipo de exercício de tríceps, flexão de braço para tríceps ou para peito e tal. Eu recomendo, mas eu nunca fiz treino específico de calistenia. Eu recomendo porque eu recomendo atividade física. Então, se você acha mais legal fazer calistenia do que fazer musculação, acho legal. Eu estou fazendo esses treinos aqui, num lugar aqui perto de casa, que tem funcional intercalando com cardio, né? Faz ali 5 minutos muito intensos na esteira, com depois um funcional. Também recomendo, porque também é um exercício físico. Eu recomendo que vocês façam. E eu não recomendo que vocês façam que vocês não gostem. Porque eu acho que a atividade física, ela é constância. Não é um dia você vai treinar de uma forma genial e você vai compensar os dias que você não treina. É simplesmente constância. Eu acho muito difícil você ser constante em algo que você não gosta de fazer. Tem que fazer, 3, 4 vezes na semana. Então é muito mais provável que você vá fazer 3, 4 vezes na semana uma coisa que você gosta do que uma coisa que você não gosta. Então pode ser jogar futebol, jogar beach tênis, jogar basquete, calistenia, musculação, funcional. Ache uma coisa que você goste e faça isso. Então é o que eu recomendo. Se calistenia é uma coisa que você gosta, vai fazer. É muito melhor fazer 5 treinos de calistenia do que 2 de musculação ou do que 1 de corrida. Então eu recomendo que vocês façam. Não só pelo corpo, mas pela cabeça também. Libera hormônios muito positivos que vai fazer seu corpo funcionar bem. Então, a recomendação que eu sempre dou é água, dormir, não comer porcaria e fazer exercício. A partir daí, meu povo, a vida de vocês... Aí vai entrar na vida de oportunidade de trabalho e tal, não sei o que, mas a vida pessoal de vocês vai dar uma organizada muito grande, vocês vão conseguir funcionar muito melhor. Rodrigo Costabili. Como torcedor do Barcelona, o que sentiu ao ver a postagem do Messi no Camp Nou? Vou falar pra vocês, eu não senti nada. Não senti nada, porque assim, eu já sei o que o Messi sente pelo Barcelona, que ele ama o Barça, que ele é muito grato ao Barcelona. Hoje ele até fala sobre isso, né, que ele consegue hoje ver com muito mais carinho, amor, o momento que ele viveu, porque no momento que ele estava no Barcelona só pensava no próximo jogo, e hoje ele consegue aproveitar muito mais tudo que ele recebeu e tal. Então eu sei o que ele sente, eu sei que ele não vai voltar, eu não preciso que ele vá tirar uma foto no Camp Nou para eu lembrar dos grandes jogos que ele fez, os grandes momentos que ele viveu, e eu sei que não vai ser mais como era. Então, assim, que qualquer outro jogador, qualquer outra coisa não vai ser como foi com o Messi. Pode ser melhor ou pior, mas assim, diferente vai ser e é bastante provável que seja pior. Então eu não sinto nada. Que o Messi vai visitar o Camp Nou, eu falo, legal que o Messi foi visitar, eu também gostaria, a única coisa que eu sinto é que eu também gostaria de visitar. Mas eu não sei não sei nem o que deveria sentir. O que deveria sentir? Deveria sentir saudade? Deveria sentir vontade dele jogar no Barça? Essas coisas eu não preciso que o Messi vá lá tirar uma foto, sentir que ele ama o Barça, isso, sabe, não precisa disso, assim. Eu acho um gesto muito... que é legal pra ele do ponto de vista pessoal, mas é um gesto pra mim pequeno, pra que eu sinta qualquer coisa diferente do que eu já tenho dentro de mim, das sensações que eu tenho do Messi no Barcelona. Então, nada, não me transmite nada. Nostalgia dele no Barça eu sinto todos os dias. Todos os dias eu sinto saudade dos tempos que o Barcelona tinha Messi e de como que eu assistia para ver 50% Barça e 50% ele. Não preciso que ele vá lá tirar uma foto para eu sentir tudo isso de novo, para eu sentir mais essas coisas. Baseado na sua vida, você acha que é comum que a carreira deslanche depois dos 30? Acho. Baseado na minha vida, não, porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei como jornalista, eu tinha acabado de fazer 20 anos, estava fazendo estágio ainda, em 2006, e eu já estava trabalhando. E eu acho que, eu com 23 anos era comentarista da Rádio Globo, com 25 era comentarista da Rádio Globo, estava fazendo programa no Sport TV, com 28 eu era correspondente da TNT já, então eu acho que a minha carreira deslanchou antes dos 30, então não posso basear isso aqui na minha carreira, porque eu já me sentia assim, um jornalista realizado antes dos 30, mas eu acho bastante normal que toda carreira tem uma construção que você chegue no auge
depois que você já tem um pouco mais de experiência, de conhecimento, que você já trabalhou, que você já deu passos à frente na sua carreira. Eu acho que as pessoas que se sentem ansiosas porque as coisas não deslancharam ou porque elas não têm nem rumo antes dos 30, eu acho que realmente é uma ansiedade e uma vontade que tudo dê certo muito cedo. Se você tem 30 anos e quer mudar de carreira, eu ainda acho que é bastante ok. Aos 30 anos, você é médico, você não gosta, quer ser jornalista, você vai ser jornalista aos 34, você vai trabalhar o quê? Até os 54, você ainda vai trabalhar 20 anos, ainda tem muito tempo para as coisas deslancharem. Depois dos 30 a gente está mais maduro, mais experiente, a gente sabe ler muito melhor as situações, as pessoas, aproveitar melhor as oportunidades. Então é bastante normal, não baseado em mim, mas baseado no que eu vejo hoje, que carreiras, vidas deslanchem depois dos 30. Inclusive, assim, financeiramente também é mais provável que depois dos 30 você comece a ter trabalhos degrauzinhos mais acima, comece a ganhar mais dinheiro e que até sua vida financeira e pessoal deslanche, né? Que você possa pensar mais em estabilidade, o que vai fazer da vida depois dos 30 anos. Nardes Gui, dá um conselho para quem é apaixonado pela amiga há anos, mas ela está namorando agora. Desapaixona. Desapaixona. Primeiro que é amiga, então já tem uma chance dela não querer nada com você, e outro que ela está namorando. Tem que torcer pro bem dela, para dar tudo certo se você gosta da menina. Então desapaixona e vai se apaixonar por outra para você se decepcionar depois com outra pessoa e não com essa sua amiga que já tem uma grande chance de se decepcionar com o namorado dela. Cada um com sua decepção, independentemente do que você sente. Desapaixona. Ícaro Johan 11. Boa noite, Beckler. Você que a seleção brasileira pode ser, você acha, deve ser, que a seleção brasileira pode ser campeã da Copa sem o Neymar? Acho sim. Assim, com o Neymar, se o Neymar hipotético, com o Neymar bem pra caramba, seria mais fácil do que sem o Neymar bem pra caramba. Com o Neymar mal é muito mais difícil. Se ele jogar mal é muito mais difícil de ganhar do que sem ele. O Neymar de hoje, o Neymar de 2025, o Neymar de 2024, 23, 22, 21, de 20 menos. O Neymar de 20 serve. O Neymar de 2021 para cá, a não ser 50 gotas dele em alguns meses de 2021 e só, ou de 2022, né, antes, aquele estirão antes da Copa, aquele Neymar ok. O Neymar de 23, 24, 25, não serve. É insuficiente. Ah, mas porque ele se lesionou. Tudo bem, tem mil questões. É insuficiente. Então, com o Neymar bem, dá. Com o Neymar atual, é melhor que não. Agora, dá pra ganhar a Copa sem o Neymar. Tem bons jogadores, tem Rafinha, tem Vinícius, tem Bruno Guimarães, tem Gabriel Magalhães, tem Militão, tem Alisson, tem Estevão, tem muitos bons jogadores, dá sim pra ganhar. Lógico que dá. Alguém vai ter que ganhar e provavelmente esse time não vai ter o Neymar. Então, depender de Neymar pra ganhar a Copa vai ser muito difícil. Paias. Saudade de Barcelona ou SP já te conquistou de alguma maneira? É a última pergunta. Saudade de Barcelona, SP não me conquistou ainda de maneira nenhuma, mas quando eu saí de Barcelona, eu sabia exatamente que eu estava perdendo enquanto cidade, né? Se eu não soubesse, eu era burro. Eu sabia que Barcelona é uma cidade melhor, que a qualidade de vida é melhor, que a segurança é melhor, que tem muitas coisas muito melhores que São Paulo, e eu não vim perseguir em São Paulo qualidade de vida. Eu vim atrás de crescimento profissional, eu vim atrás de trabalhar alguma coisa diferente, um outro projeto, pessoal também, mas um projeto profissional. E voltando para o meu país, então São Paulo perde de Barcelona todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Não tem nada em São Paulo, absolutamente nada em São Paulo que ganhe de Barcelona, e eu sabia disso desde o minuto 1. Mas aqui em Barcelona eu já vi meus pais 2 vezes, já vi meu pai especificamente 3 vezes, já vi meu irmão 2 vezes, já vi a família da minha namorada toda e tal. Então, isso é melhor. Aqui eu estou mais perto das pessoas que... Da minha família, da família da minha namorada, das pessoas próximas a gente. Mas São Paulo, por enquanto, não me conquistou de nada. Custo de vida altíssimo, altíssimo, igual em Barcelona em muitas coisas, e perde em tudo de qualidade de vida. Agora, eu já sabia. E agora, profissionalmente, estou fazendo algo diferente, estou conseguindo mais coisas, está sendo legal comentar, então profissionalmente eu estou ganhando de outras formas, e eu vim para isso. Eu vim buscando essas coisas que eu tô chegando, que eu tô fazendo. Então, sabia desde o início. Então, eu não tô nem
surpreso. Assim. Eu já sabia que São Paulo ia perder de Barcelona e que eu ia ganhar outras coisas. E é isso que eu estou buscando. E eu espero que vocês busquem agora dar um like nesse vídeo, porque ele acabou. Hoje mais curtinho, eu volto amanhã, depois do jogo da seleção contra Senegal. Por que é mais curtinho? Porque eu tenho 4% de bateria no celular. Então é mais curtinho por isso também. Eu volto amanhã depois de Brasil e Senegal fazendo análise do jogo. Semana que vem tem mais seleção brasileira, futebol europeu, futebol brasileiro aqui para vocês também. Tá certo, meu povo? Faça favor de ajudar aqui, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Bom final de semana de vocês. Vai aproveitar a vida de vocês e se decepcionar sendo apaixonado por uma amiga que está apaixonado por outra pessoa. E depois vamos ver no que isso aí vai dar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.